polícia de Biritiba-Mirim prendeu em flagrante 4 suspeitos de participar do assassinato de um casal de idosos. Os corpos de Jainer Rondina Costa, de 63 anos, e de Leonel Costa, de 71 anos, foram encontrados em um terreno do bairro Casqueiro, em Biritiba-Mirim. O crime chocou os moradores do bairro Casqueiro não só pela idade das vítimas e pela brutalidade com que elas foram mortas. Paulo Ademir dos Santos, de 50 anos, Marlene da Conceição Santos, de 58, Ana Paula Feron Rodrigues, de 19 anos e Patrícia Alves Montanaro, de 38. Os 4 foram presos no final da tarde de ontem pela polícia de Biritiba-Mirim. Eu não tô acreditando nisso, gente. Uma condenação injusta de 60 anos. Eu falei, nossa, eu vou olhar o processo. Cara, gente, eu não consegui olhar a decisão ainda, mas alvará de soltura expedido. Decisão do STJ concedendo habeas corpus pra ela. Meu Deus, gente, eu não tô acreditando. Gente, eu tô em choque, muito! Meu Deus do céu! Oi? Desculpa te ligar de vídeo, mas eu preciso te dar uma notícia. Desculpa te ligar de vídeo, mas eu preciso te dar uma notícia. Eu acho que você vai ficar melhor ainda com essa notícia. A Ana saiu. Desculpa que eu tô um pouco emocionada, que eu nem tô acreditando. Eu também. Ai, Senhor Deus, obrigado. É bonitinho. Sem arrumar, sem nada. Eu não sabia que eu ia gravar, não. A Juliana me ligou, mãe do céu, você não vai acreditar. Que foi, Juliana? Mas só aquela chorando, e ela não conseguia falar. Digo, Juliana, pelo amor de Deus, fala, Juliana, o que aconteceu, Juliana? Aí ela respirou. Diz ela assim, mãe, a Ana Paula tá livre. Amanhã cedo vocês vão lá buscar. Digo, ai, Juliana, para de brincadeira. Pra brincadeira tem hora, né? Não, porque é verdade. Aí ela tinha gravado o que a doutora tinha conversado com ela e ela me enviou. Aí foi aonde que ela já avisou a minha filha lá de Florianópolis, na hora que minha filha comprou passagem de lá e veio embora pra cá pra ver ela, sabe? Esse dia foi tudo. Foi tudo. Significa tudo que é de bom. E daí, o telefone tocou, meu celular tocou. Tava chovendo muito nessa terça-feira de manhã. Aí era ela. Ela falou assim, mãe. Eu falei, Patrícia. Assim, mãe. Eu falei, Patrícia, o que você está fazendo? Da onde você está falando? O que você está aprontando, Patrícia, pelo amor de Deus? Ela falou assim, não, mãe, eu tô saindo. Eu falei, eu não acreditei, sabe? Eu comecei a chorar. Eu falei, não, Patrícia. Aí eu não conseguia falar, ela também não conseguia falar mais, sabe? E daí ela passou para a doutora Milena. Foi o maior presente que eu tive, a maior alegria que eu tive na minha vida. Foi como se fosse o segundo nascimento dela, entendeu? Dei minha filha de volta, sabe? Como se fosse ela nascendo de novo para mim. Aí a gente olha uma criança desse tamanho, a gente não imagina o que o futuro espera para ela, né? É. Exatamente.
Tiraram a minha vida, tiraram tudo de mim. Eles tiraram, literalmente, a justiça pelo um erro de não ter se aprofundado no caso, tirou literalmente minha vida, porque hoje eu tô perdida, hoje eu não sei o que fazer. Antes de acontecer tudo isso comigo, a turma falava, eu sou inocente. Eu falava, mas todo mundo depois que vai preso é inocente. A justiça não vai colocar uma pessoa inocente, mas coloca. A justiça coloca pessoas inocentes, sabe, sem prova nenhuma, sabe, porque que prova aquele juiz tinha contra mim, contundente, assim, que firmasse que eu tinha cometido crime? Nada. Ele só tinha um depoimento de uma pessoa que estava totalmente transtornada. Um dia antes de eu encontrar com o Paulo, eu dormi na casa de um namorado meu, aqui, pertinho. Aí no outro dia, eu vim pra minha casa. Era uma volta de umas 11h30, eu cheguei em casa. Tomei um banho, troquei de roupa, falei, mãe, vou sair. Eu lembro que minha mãe falou assim, filha, não sai. Eu falei, não, mãe, eu vou sair e já volto, é rapidinho. Eu falei assim, filha, se você sair hoje, você não volta mais. Eu falei, credo, mãe, eu vou ali e já volto. Ela falou, tá bom. Foi quando eu encontrei o Paulo já com a Patrícia. Você não tinha uma amizade com ele. E justamente naquele fato do dia, eu encontrei com ele. Só que até então eu não sabia, né? Que tinha ocorrido, tudo. Eles já tinham cometido o crime. Até então, ele não mostrava nada, ele estava totalmente frio, ele normal. Ele me chamou para usar droga. Aí a gente foi usar droga, ele estava super bem. Assim, aparentemente, uma pessoa fria. Aí ele falou assim, Ana Paula, vamos pro meu sítio, que a gente vai fazer uma festinha lá, tal, tô com dinheiro. Falei, bora, vamos, não tava fazendo nada, né? E quando nós chegamos lá em Biritiba Mirim, nós fomos até um bar, né, pra comprar cigarro, não me lembro o que era exatamente. Aí quando a gente chegou nesse bar, a polícia já veio. Uma condenação injusta paralisou a vida de 2 mulheres por 6 anos. O crime? Latrocínio. A pena? 60 anos de reclusão. Contra elas, apenas um depoimento extrajudicial e que, inclusive, foi retratado em juízo. Um habeas corpus concedido de ofício saiu daqui, do Superior Tribunal de Justiça. Recorrer ao Tribunal da Cidadania foi o último recurso encontrado pela advogada Milena Brito para reverter a situação. E é exatamente com ela que eu converso agora para saber os detalhes dessa história e todo o caminho processual percorrido até a absolvição dessas 2 mulheres. Milena, seja muito bem-vinda ao último recurso. Oi, Samanta, muito obrigada pela oportunidade de participar do programa de vocês. Eu que agradeço. Milena, antes de você entrar em cena, a Defensoria Pública representava as jovens, não é? Qual o argumento inicial para reverter a preventiva delas? A prisão preventiva inicialmente tentou ser revertida através de pedidos de prisão domiciliar, porque ambas tinham filhos menores de 12 anos de idade. Certo. E esse argumento não foi acolhido na primeira e nem na segunda instância? E se não, por qual motivo? Não foram acolhidos nem em primeira nem em segunda instância, porque tem o artigo 318-A do Código de Processo Penal que veda a prisão domiciliar quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. E, nesse caso, a própria natureza do crime de latrocínio impedia isso. De primeiro momento, eu achei que era alguma coisa em relação à droga, porque ele fazia, né, ele traficava na época, né, então eu achei que a polícia estava atrás dele em relação a isso. Nunca me passou na minha cabeça que tinha a ver com 2 mortes, né. Mas depois de um tempo que foram falar pra gente que a gente estava sendo acusado
de ter matado casal de idoso, que a gente estava sendo acusada de ter roubado um monte de coisa, aonde nada disso tinha acontecido. Na delegacia, não foi bem uma explicação, ele simplesmente deu voz de prisão. Né? Ele falou que o Paulo tinha acusado eu e a Ana Paula de ter participação do crime, que a gente estava sendo presa ali. Simplesmente foi isso que ele falou pra gente, né? Ele não deu, eu ainda pedi para falar com o delegado, mas eles não quiseram ouvir, eles falaram que o depoimento do Paulo já era o suficiente. Não me escutaram, não escutaram a Patrícia e acreditaram naquilo. A minha primeira noite encarcerada foi na delegacia. Me deram uma coberta mais fina que esse tapete para me dormir no chão, né? Aí foi aonde eu e a Patrícia, a gente conseguiu dormir um pouquinho, porque eu abracei ela, ela me abraçou, que estava muito frio. Olha, eu não dormi. Eu não dormi porque a minha cabeça estava dando um nó e eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu vim parar aqui? Né? Como que pode? Eu estar presa porque alguém está me acusando? Assim, foi desesperador, né? Foi algo humilhante. A audiência de custódia foi designado ali um defensor público na hora e foram nós 4, né? Fomos ouvidos e ali no primeiro momento, eu e a Ana Paula, nós não fomos ouvidos, só foi o Paulo. O Paulo fez ele confessou tudo. Foi quando ele contou a versão verdadeira de que a gente não participou, de que ele foi coagido pelos policiais a contar aquela versão. Então, foi ali que tudo podia ter mudado. Mas mesmo assim, o promotor ali na época, ele não quis, ele resolveu então colocar a gente em preventiva. Boa tarde, tudo bem, delegado? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo. Pode me acompanhar, por favor? Com licença. Pode. O objetivo do inquérito é angariar o máximo de elementos possíveis que retratem essa realidade fática naquele caderno investigativo. A gente sempre fala, quanto mais provas, quanto mais pessoas cooperando com a persecução penal, com a investigação criminal, mais fácil fica para a autoridade policial chegar à sua conclusão. E é interessante também deixar muito claro que uma peça investigativa, um inquérito policial, ele não visa culpar ninguém, ele não visa achar um autor, achar o responsável do crime, ele visa retratar a realidade. Então ele também serve para garantir, para respaldar os direitos e garantias fundamentais do cidadão. E qual é a diferença de provas colhidas em inquérito e das provas colhidas na fase judicial? Tem diferença? Tem sim uma diferença muito grande. Na sede policial, na sede de inquérito policial, a palavra técnica é elementos informativos. Elementos informativos são aquelas informações que convencem a autoridade policial, porém elas não respeitam o contraditório e ampla defesa. A partir do momento em que há a instauração de uma ação penal, de um processo judicial, aí qualquer informação juntada naquele procedimento, ela é submetida ao contraditório e ampla defesa, e aí sim nós podemos falar em prova. Então, prova é submetida ao contraditório e ampla defesa. É interessante mencionar que o Código de Processo Penal, ele faculta também 3 situações em que nós podemos mencionar como prova. Nós falamos em prova antecipada, prova não repetível. Por quê? Porque nesse momento nós temos aquela situação em que nós temos que produzir durante a fase investigativa. Por exemplo, um delegado de polícia se encontra numa cena de crime em que a pessoa foi violentada sexualmente. E ali tem vestígios do criminoso. Nesse momento, nós não podemos aguardar uma ação penal para coletar essa prova. E nós falamos, então, em possibilidade de coletar uma prova de maneira antecipada. São exceções. E em qual fase é feita a audiência de custódia? O artigo 312 do Código de Processo Penal, ele estabelece que em casos de prisão, o preso
tem que ser apresentado para a autoridade judicial no prazo de 24 horas. E o juiz pode relaxar essa prisão, pode converter essa prisão em uma prisão preventiva, né? Ou pode então conceder uma outra cautelar diversa da prisão. Diante da confissão de um crime sem provas que mostrem que aquela pessoa ou as pessoas incriminadas estiveram realmente, participaram desse crime, apenas a palavra do criminoso, né, que coloca essas pessoas no crime, no local do crime. Como proceder nesse caso? O delegado de polícia, com base na confissão, ele pode indiciar sim, e é muito comum. Às vezes o criminoso cometeu o crime, se apresenta na delegacia de polícia e confessa a prática delitiva. O delegado de polícia ele tem que ter muita sensatez nessa análise, porque às vezes a pessoa recebe, é muito comum, principalmente nas facções criminosas, em que o criminoso, através de ameaça ou através de vantagens indevidas, ele pede para uma outra pessoa assumir a autoria delitiva. Dificilmente a gente se dá por satisfeito com uma confissão para fins de indiciamento. A gente gosta de falar que não existe crime perfeito. A polícia judiciária tem inúmeros elementos para angariar informações a fim de imputar a autoria delitiva ao responsável. Então, nós não ficamos satisfeitos com a confissão, nós procuramos outros elementos informativos. E pela sua experiência, é possível condenar uma pessoa com base apenas em um depoimento prestado na fase extrajudicial? Se cumprir os requisitos legais, não há vedação. É possível, porém, temerário, certo? É temerário a autoridade judicial, é temerário um promotor de justiça, um delegado de polícia se basear tão somente numa confissão. E nesse caso, a Defensoria até chegou a entrar com recurso aqui no STJ, chegou a recorrer da condenação em segunda instância? Sim, a Defensoria entrou com recurso especial, recurso extraordinário, até o STJ, mas ele transitou em julgado. Durante o processo criminal, que ainda não havia sido encerrado, eles pediram a conversão da prisão preventiva em domiciliar, para que elas pudessem aguardar, pelo menos, a decisão, a sentença em prisão domiciliar. Depois disso, a Defensoria Pública trabalhou em cima da questão da prova extrajudicial. Foram os mesmos elementos que nós utilizamos no habeas corpus. Então, isso, né? Ela até colaborou para acender um alerta sobre o não cumprimento do artigo 155, não é mesmo? Com toda certeza. Colaboraram muito. A Defensoria Pública fez um excelente trabalho nesse caso. Então, explica para a gente, Milena, o que diz esse artigo e como é que ele se encaixa no caso da Ana Paula e, consequentemente, da Patrícia? O artigo 155 do Código de Processo Penal, ele fala basicamente que o juiz vai criar ali a sua convicção através das provas produzidas na instrução processual e somente vai reforçar a sua convicção com base nas provas da fase extrajudicial. O que ocorre? O único elemento que havia ali contra a Ana Paula e a Patrícia era o interrogatório do Corréu na fase extrajudicial. Mas em juízo ele já se retrata, inclusive assume a culpa desse delito, né? Explica como ocorreu e fala que elas não participaram desse crime de qualquer forma. Então, nós só tínhamos contra elas somente um elemento de uma prova extrajudicial. Elas chegaram a ser ouvidas, não é? Elas participaram de audiência de custódia, não foi? Sim, elas participaram da audiência de custódia, relataram, mas a audiência de custódia, na verdade, ela não vai tratar ali sobre o delito em si, somente sobre a prisão. A palavra que foi levada em conta foi a do autor do crime, num primeiro momento falando que elas estavam junto e enfim, mas que depois essa palavra ele mesmo disse que
não era bem assim, elas não participaram do crime, não é? Por que ele chegou a falar que elas participaram do crime num primeiro momento, Milena? Existem alguns elementos no processo criminal em si que relatam que possivelmente ele sofreu uma coação, né, uma violência psicológica para colocar a Ana e a Patrícia na cena desse crime. Mas a outra ré, ela fala que conheceu somente a Ana Paula e a Patrícia na delegacia, naquele momento em que todos são presos. Ela não conheceu anteriormente. E um dos vizinhos que viu o outro réu saindo com o carro, ele afirma para a polícia que o réu estava sozinho dentro do carro, não viu mais nenhuma outra pessoa participando ali daquele delito. Sim, e aí, por conta de tudo isso que você relatou, né, e por não terem outras provas nesse processo que indicassem a participação da Ana Paula e da Patrícia, você desenvolveu o argumento de utilizar o artigo 155 como base, né? Mas você só desenvolveu esse argumento após conhecer e estudar muito o caso. Como que a família da Ana Paula chegou até você, Milena? Quem me procurou inicialmente foi uma das irmãs da Ana Paula. E depois que a gente conversou, ela me falou que me encontrou numa página do Facebook e entrou em contato através do WhatsApp do meu escritório e pediu para marcar uma reunião comigo. Ela já havia até me enviado alguns links de reportagem da época, né? Porque na época foi um caso que teve repercussão na mídia. Então, a gente acaba criando aquele feeling e eu percebi que ela tinha uma grande expectativa de reverter toda aquela injustiça contra a Ana Paula. E assim que você aceitou, né, o caso e defender a Ana Paula, você chegou a visitá-la na prisão? Sim. O meu primeiro atendimento com a Ana Paula ele foi presencial. Foi logo após a família me procurar, eu ainda não havia estudado todos os elementos ali do processo, mas eu precisei ter uma conversa inicial com ela para entender as expectativas, porque ela viveu aquilo, então eu queria realmente ter esse contato com ela, para ela poder me passar todas as informações que ela acreditava serem importantes, para a partir desse momento a gente desenvolver o nosso trabalho. Sim, e o que você sentiu assim nessa primeira conversa? O que ela falava, expressava para você? Ela me parecia bem, mas a esperança chegando ao final. Mas eu conversei com ela, fui muito franca e direta, e ela falou que gostaria que eu tentasse, porque a família já gostaria, mas a gente precisava do aval dela também. Mas, no fundo, assim, havia uma tristeza muito grande e a esperança estava chegando ali ao final. Vai lá com a sua mãe. Aí veio o oficial de justiça me chamando. Me chamou o oficial de justiça. Aí quando ele falou que eu tinha pegado 60 anos de cadeia, falei, meu Deus, minha vida acabou. E literalmente minha vida acabou. Minha vida acabou. Foi quando eu tentei o primeiro suicídio. Só que graças a Deus sempre colocava um anjo. Aí eu tentei meu primeiro suicídio e comecei a tomar remédio. Aí eu comecei a viver topada. Aí era aquela mulher ambulante vivendo. Já tentaram me matar. É bem difícil. Eu não consegui dormir durante um mês, sem pregar os olhos.
eu não dormi. Eu sei que teve uma vez, para mim conseguir dormir, eu tive que ir pro castigo. Para mim poder descansar e ficar em paz. O meu problema ali maior era mesmo com as carcereiras mesmo. Elas viram pra gente, você não esquenta com a sua cabeça, você vai apodrecer nesse quadrado aqui. Porque você é um animal, você é isso, você é aquilo, entendeu? Então você, para uma pessoa que é inocente ouvir isso, estar num ambiente que você não merece estar, convivendo com pessoas que você não tem, como eu posso dizer, aquele lugar, eu nunca tinha convivido num lugar daquele, eu nunca tinha convivido com pessoas igual aquelas pessoas. Então, é difícil uma pessoa ali. Eu penso assim, ó, uma pessoa que fez já deve ser muito difícil. Imagina para quem não fez, tá ali. E ter que ouvir, sabe, ouvir xingamento, humilhação. E ali eram 30 mulheres para 12 camas. Então, imagina, é muito apertado. Tinha gente dormindo até no banheiro. A comida não é muito boa, não adianta que a comida não é boa. Café não é café, é cevada. Né? Às vezes eu assisto o jornal e as pessoas falam, tem 5 refeições. Não tem 5 refeições, gente, não tem. As refeições lá são bem precárias mesmo. Chuveiro é só frio mesmo, né? Não tem banho quente, é banho gelado. Nesses momentos de crise, você não pensa em ninguém. Mas a minha motivação era os dois, meu filho e minha filha. É que na verdade ela não tinha ainda, ela. Era o meu filho e minha mãe. Aí eu levei eles umas 4 vezes, eu acho. Umas 4, 5 vezes. E ele tinha 3 aninhos quando ela foi presa. Ele não queria esperar a policial abrir os portão. Ele já foi entrando direto, tentando abrir os portão, porque tem os cadeadão, né? Aí a outra policial, porque tem a revista também ali, tem que assinar, né? Daí a outra falou, não, deixa ele entrar, abre. Ele queria abraçar ela por dentro das grades. Aí ele entrou para dentro, mas ele chorou. E na hora de vir embora, que ele falava assim, vó, a gente não pode levar minha mãe junto, não? Eu digo, não pode, filho, não pode. Aí eu me acoquei no chão para abraçar ele, aí eu abracei ele e falei, filho, essa é a última visita que você vem. Essa vai ser a última. Nunca mais a gente vai entrar aqui dentro. E isso, acho que uma semana antes dela vir embora. Praticamente, esses 6 anos, a minha vida parou. Porque eu não conseguia me reunir com os meus outros filhos. Eu não conseguia ter um Natal. Eu não conseguia ter um Dia das Mães. Eu não conseguia nada. Eu pensava na minha vida aqui fora, eu pensava nos meus filhos, eu pensava na minha família, era neles que eu focava para mim não cometer coisas erradas ali dentro. Eu sonhava com o cheirinho, né? O cheirinho de poder ver ela andando, de saber as primeiras palavrinhas dela, né? É difícil falar dessa parte. De poder sentir ela, né? Então eu tentava imaginar ela ali pelas fotos. Se eu pudesse apagar da minha memória, não tem, além de ser uma cadeia, não tem suporte. Eu quase perdi minha filha, porque eu não podia ter parto normal, tinha que ser cesárea. Eu já estava tendo hemorragia. A minha filha já não estava mais se mexendo. Então, ali foi tudo horrível, tudo horrível. Eu acho que a única bênção, a única paz que eu tive que foi quando ela nasceu e eu peguei ela no meu colo. Acho que foi a minha maior alegria, foi quando ela nasceu e eu peguei ela no colo e aquilo ali me trouxe paz, aquilo ali me trouxe fé, esperança. Fiquei 6 meses com ela. Foi os 6 meses maravilhosos, acho que foi assim. Parecia que nem lá, que eu não tava lá, que eu não tava numa cadeia. Assim, foi incrível,
inexplicáveis, né? Bom, tem os que se apegam à religião, né? A religião ela é um grande porto seguro para as pessoas e também, eu diria assim que no mesmo nível, né? As relações familiares, principalmente as relações mãe-filhos, né? Então, as mães que têm filhos fora, o fato delas terem os filhos é alguma coisa que dá muita força para elas suportarem isso, principalmente quando você tem um prazo, né, de prisão que é, vamos dizer assim, você vê a luz no fim do túnel. Quais sequelas que um evento desse pode causar? Até digo assim, essa pessoa pode desenvolver transtornos, dificuldade em socialização. Quais são as sequelas? As sequelas são graves, elas são duradouras. Se fala muito em transtorno de estresse pós-traumático, né? Que as pessoas desenvolvem alguma coisa que é muito parecida com o transtorno de estresse pós-traumático. Aquelas vivências voltam, né? A pessoa fica num estado de ansiedade muito grande, também com uma ideia do desalento, quer dizer, fica a marca ali. Hoje em dia se fala de um transtorno de pós-encarceramento, que é muito semelhante ao transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de pós-encarceramento ele ainda não é reconhecido como um transtorno oficial, quer dizer, se você for ali nos manuais, né, no DSM ou na CID, você não vai encontrar, mas está se falando cada vez mais disso, né? Eu tenho até aqui os sintomas desse estresse, né? Que são depressão, ansiedade, às vezes, mais claramente, o transtorno de estresse pós-traumático, uma grande dificuldade de adaptação à vida e a tendência ao isolamento social. Então, as pessoas que desenvolvem esse transtorno pós-encarceramento são pessoas que elas realmente não conseguem mais se adaptar à vida, porque elas não confiam mais. Esse é que é o problema, falta aquela confiança básica. Então, elas vão ficar reclusas, elas têm receio de se relacionar, têm uma tristeza profunda, né, e fica nesse estado de ansiedade. Para a reconstrução dos laços, a gente tem essas terapias conjuntas. E o indivíduo, como é que esse indivíduo pode ser tratado? Então, a recomendação sempre é algo na linha terapêutica, seja, né, uma terapia mais profunda, para quem tem condições, né, de frequentar esse tipo de tratamento, seja uma terapia de grupo, seja as terapias de apoio, né? Então, assim, essas reuniões em grupo em que há o partilhar dessas experiências, elas são muito úteis, porque a pessoa não se sente sozinha no seu sofrimento. Ela vai ver que há outras pessoas que passam pela mesma experiência e ela tem esse espaço em que ela possa falar sem nenhum impedimento sobre o que ela sente, sobre as dificuldades que ela está encontrando. Tudo isso promove a saúde mental. Então, nada disso sozinho vai resolver, né? É um conjunto de circunstâncias que vão fazer com que a pessoa possa superar em maior ou menor grau esse tipo de experiência. Como é que a família ela pode ajudar essa pessoa e também como é que a família ela pode ser resiliente, vamos dizer assim, porque não é fácil. Ter paciência, acolher, entender, dar amor. Assim, se o ambiente acolher, se a família acolher, essa pessoa tem muito mais chance de se reintegrar. E eu gosto muito de uma frase do Nietzsche, eu repito assim, em várias circunstâncias, né, que ele fala o seguinte: a gente tem que dizer sim para o nosso passado, porque o nosso passado nos constitui. O que eu sou hoje é fruto daquilo que eu vivi. Então, eu não posso negar o meu passado, eu tenho que dizer sim para ele, porque ele faz parte de mim. Mas eu não preciso ser escrava dele. Então, eu tenho que aceitá-lo, mas eu tenho também que me libertar dele, para poder recriar a minha vida de uma outra maneira. E aí eu acredito que estar ciente de toda essa situação da Ana Paula, né, principalmente psicológica, pela tristeza que você relatou ao encontrar com ela e conversar com ela,
te deu forças para ir com tudo nesse processo. E aí, justamente por isso, entrou com habeas corpus aqui, direto no STJ? Sim. Depois que nós conversamos com ela, eu e o Dr. Eric, nós pegamos o caso para sentar, estudar, analisar tudo. Né? Já haviam elementos dentro do processo que nós utilizamos ali no habeas corpus, e embora ele não fosse a via correta, era a via mais rápida. Então essa foi a nossa primeira tentativa, com toda certeza. A via correta seria uma revisão criminal, né? A revisão criminal, ela demoraria mais tempo, um tempo bem maior do que o julgamento do habeas corpus, que foi o tempo muito rápido, foi um tempo recorde. Esse tempo recorde foi de quanto? Até para a gente ter ideia de quanto que demorou. Depois que eu e o Dr. Eric nós elaboramos o habeas corpus, nós impetramos no dia 17 de dezembro. E a decisão, se eu não me engano, ela é do dia 3 de fevereiro. Nós tivemos acesso no dia 7 de fevereiro, uma segunda-feira. E o ministro, ele não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício. O que isso significa, Milena? Significa exatamente que o habeas corpus ele não seria a via correta para buscar aquilo que nós estávamos almejando. Seria através de uma revisão criminal, porque não cabe um habeas corpus substitutivo de recurso. Acontece que o STJ, ele analisa, faz uma análise rápida desses casos para verificar se tem um flagrante constrangimento ilegal ali que possa ser reparado de ofício. E que foi o que exatamente aconteceu nesse caso. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca verificou ali uma violação da lei e que havia um constrangimento ilegal contra a Ana Paula. Ela foi fundamentada no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Mas, como você já disse, a sua argumentação foi com base no artigo 155. Explica para a gente essa relação e por que essa conclusão do ministro. O que acontece? Como o elemento de prova, a condenação violava o artigo 155, consequentemente não havia prova suficiente para uma condenação. E é justamente o que o artigo 386, inciso 7 fala, uma absolvição com base na ausência de provas. Então, como nós tínhamos um elemento frágil somente da fase extrajudicial, nós pedimos que fosse reconhecida a violação do artigo 155 com a consequente absolvição da Ana Paula com base no artigo 386, inciso 7. O objetivo era matar para roubar. E sendo patrimonial, não era delito contra a vida, submetido ao júri popular, mas é delito contra o patrimônio, julgado por um juiz togado. O Paulo confessou o crime na polícia e em juízo, e sua irmã Marlene também estaria envolvida num crime que ceifou a vida de 2 idosos. E nesse sentido, a parte já tendo um trânsito julgado, só tinha 2 caminhos: ou tentar uma revisão criminal ou tentar um habeas corpus, com o objetivo de dizer que é um remédio constitucional e que precisava examinar um suposto constrangimento ilegal. Eu proclamei o descabimento do habeas corpus, mas disse: vou examinar de ofício o suposto constrangimento ilegal. Em juízo, a única prova, além dessa acusação, desse reconhecimento feito na esfera de inquérito policial, o que existia eram as palavras de 2 policiais que presenciaram o momento da confissão extrajudicial, da confissão do Paulo. A prova feita no inquérito é possível ser utilizada se corroborada na fase judicial com contraditória e ampla defesa. O que não aconteceu. Não houve a corroboração porque o Paulo retratou a sua fala em juízo. Além do mais, os depoimentos dos policiais, que são
são depoimentos muito importantes e devem ser levados em consideração, sim, desde que sejam testemunhas oculares. No caso, não eram testemunhas oculares, mas eram testemunhas de ouvir dizer, porque é a testemunha que está falando algo que ouviu de Paulo a respeito dos fatos. E essa testemunha de ouvir dizer, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal da Cidadania, não vem aceitando já há algum tempo para fins de condenação. Tudo pode ser utilizado no conjunto probatório, mas esse conjunto probatório ele tem que ser contundente na fase judicial. Uma condenação de 2 co-réis, Ana Paula e Patrícia, com base nesta prova de uma confissão feita pelo co-réu Paulo, não confirmada em juízo. E isso não é possível de acordo com o artigo 155 e 156 do Código de Processo Penal, corroborado com a conclusão, quer dizer, que leva à conclusão da absolvição nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal. Fico feliz por ter feito justiça e tirado 2 mulheres acusadas, ao que tudo indica, né, injustamente, de um latrocínio que não praticaram. Não houve recurso por parte do Ministério Público, transitou em julgado e aquela menina, a decisão era para Ana Paula, foi estendida para a Patrícia, porque foi um exame de ofício, né, feito pelo relator, e aquela menina de 19 anos saiu da penitenciária aos 25 anos, voltando a ter a liberdade conquistada, né? Que é um valor muito caro para todo ser humano e especialmente para a nossa Constituição brasileira. O ato de julgar é um ato humano falível, está sujeito à falibilidade. E é por isso que o habeas corpus existe, e a revisão criminal, mas o habeas corpus como remédio constitucional exatamente para, em hipóteses como essa, também, já com trânsito em julgado, a Justiça rever o eventual erro que tenha cometido, né? Mesmo porque na esfera do direito penal, sempre a insuficiência de provas deve levar à absolvição. Foi terça-feira, eu me lembro, dia 7 de fevereiro, né? Eu saí de manhã para trabalhar. Na hora eu estava embalando o chaveiro, quando a guarda me chamou. Ela perguntou o número da minha cela, né? Eu falei o número, ela falou, o plantão tá te chamando. Abriu as trancas. A polícia me chamou, mandou me requisitar. E mandou requisitar a Patrícia. Aí a guarda veio, né? E a gente estava muitos anos ali dentro. Então, como a gente estava muitos anos ali, é função da chefe de plantão chamar a gente e passar a notícia pra gente. Eu já achei estranho. Eu falei assim, por quê? Como assim? Porque normalmente quando requisitava eu e a Patrícia era porque alguma coisa tinha sido negado. Falei, pronto. E nem me passou pela cabeça ali que poderia ser meu vará. Aí eu vi que as meninas começaram a me olhar diferente. Ela tava com papel na mão e ela falou assim, até brincando, vocês duas, eu não aguento mais olhar pra cara, mais brava, né? Eu não aguento mais olhar pra cara de vocês duas. Ela falou assim, sobe lá, arruma suas coisas e vai embora. Ali eu caí no chão. Ali eu não acreditei, a Ana Paula até caiu de um lado, né? E eu falei, senhora, pelo amor de Deus, não brinca com essas coisas não. A senhora tem certeza que sou eu? A senhora não quer ir confirmar lá, ligar lá, não sei aonde, pra ver se sou eu mesmo, não teve um erro? Ela falou, não, pode ser você tá indo embora. Ali eu senti uma turbilhão de sensações. Ali foi algo sem explicação o que eu senti. Aquele grito que estava preso tantos anos, eu pude soltar. Não tem como explicar. Eu sei que foi algo tão emocionante, tão... Eu não sei se eu acreditava, se eu não acreditava, eu paralisei e fiquei ali por volta de 1 hora e eu não consegui sair do lugar. Foi um
monte de sentimento misturado, de alegria. E a primeira coisa que eu falei ali, que eu me lembro que eu falei, eu vou ver a minha filha. Né? Foi a primeira coisa que eu consegui falar ali. Eu vou ver minha filha. E acabou que a decisão do ministro também se estendeu para a Patrícia, não é isso? Explica pra gente. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ele verificou que tanto a Patrícia quanto a Ana Paula, elas estavam no mesmo contexto. Não havia elemento suficiente de prova contra a Ana Paula e não havia elemento de prova contra a Patrícia. Então, houve essa sensibilidade já naquele momento de estender a ordem de habeas corpus para ela também. E ainda cabe algum tipo de recurso? Essa decisão do ministro poderia ser revertida de alguma forma? O Ministério Público tinha um prazo para recorrer dessa decisão monocrática, mas não recorreu. Então, ela transitou em julgado, nós consideramos a decisão definitiva. Que ótimo! Isso é um alívio para as meninas, não é? Tanto para Ana Paula quanto para a Patrícia. Com toda certeza, acho que foi o maior alívio da vida delas, assim. Pelo fato de saber que acabou, não é? Não tem como elas voltarem para aquele lugar, né? Elas estão realmente absolvidas, estão livres. O que elas falam para você? Qual o sentimento que você tem delas? Olha, o primeiro momento ele foi de muita emoção, porque era um grande desafio, né? E as esperanças já estavam se acabando, elas já estavam muito assim desiludidas com a justiça, não imaginavam mais que fosse possível reverter isso, né? Talvez elas imaginassem que pudessem conseguir uma progressão de regime, né? Mas não da forma como aconteceu. Como elas mesmas dizem para mim, a luta não terminou, porque elas precisam administrar o psicológico delas em relação a tudo isso. É como um passarinho que está dentro de uma gaiola a vida toda e, de repente, ele sai, né? Então, é preciso administrar essa liberdade com sabedoria, né? Cuidado psicológico, reparar esses danos. Mas a coisa mais importante nós conseguimos restabelecer, que é a liberdade do ser humano. Milena, agradeço demais a sua participação. Muito obrigada por partilhar essa história conosco e também todo o trabalho que você teve aí para Ana Paula e Patrícia agora estarem livres e junto com as famílias. Muito obrigada, viu? Eu agradeço primeiramente ao Dr. Eric, que foi meu parceiro nessa luta, ele topou e ele foi essencial para que nós alcançássemos esse resultado. Agradeço a família da Ana e da Patrícia por terem acreditado no nosso trabalho, pela confiança, e eu agradeço a todos vocês, toda a equipe, agradeço a você, Samantha, pela sensibilidade de conseguir transparecer, né, passar essa história para as pessoas, para que fique de exemplo para todo mundo que a gente ainda pode acreditar na justiça. Falar para as pessoas o que aconteceu é uma forma de desabafo. Mas falar com a Ana Paula sobre o que aconteceu é dividir a mesma dor. Porque olhar para a imagem dela é lembrar de tudo que aconteceu lá atrás, tudo que ela passou, que eu passei. Então é uma dor que, assim, tem coisas ali que só eu e a Ana Paula vivemos. Que essa amizade que cresceu no sofrimento,
né? Que a gente hoje a gente possa estar compartilhando ela numa alegria, né? Uma alegria dela, uma alegria minha, que a gente possa estar compartilhando, né? As alegrias mútuas, né? As conquistas dela, tanto como tantas minhas, né? Oi! Oi, Glória! Eita, aqui! Vamos pra casa? Ai, eu tô muito feliz, muito feliz. Ó, sua mãe tá ali, já viu? Não. Obrigada. Agora é vida nova. Tá bom? Fica com Deus. Amém. Tchau.